Nesse vídeo eu vou revelar o segredo dos grandes gênios, empresários, atletas, escritores, enfim, de toda a história. O que essas pessoas descobriram que a massa não faz ideia de que existe. Como eles chegaram, galgaram posições tão estratosfericamente altas e cravaram o seu nome na história. Basicamente é uma única coisa. Essas pessoas chegam num ponto tão alto, ao ponto de cravar o seu nome, o seu legado na história, através dos seus feitos, das suas realizações. Elas aprenderam como ter o controle total e absoluto da própria vontade. Isso que as pessoas, a massa, a maioria dos 8 bilhões que vivem no planeta hoje, não fazem ideia do poder que é quando você adquire o poder total, o controle absoluto da sua própria vontade. Goethe, que foi um dos maiores polímatas da história, escritor, engenheiro, artista e os caralho, um dos maiores QIs da história, ele dizia o seguinte, que a força do homem, isto é, a força da personalidade humana, é a maior força que existe no universo. No momento que um homem toma uma decisão, todo o universo conspira ao seu favor, na direção de que ele concretize a visão que ele teve e a decisão que ele tomou em busca dessa visão. O que o Goethe queria dizer com isso? Não há nada de místico nisso que ele disse. Ele disse basicamente o seguinte, porque ele compreendeu o seguinte, compreendeu essa verdade universal, que desde Hermes Trismegisto, nos princípios herméticos, deixou para nós como legado, ensinamento e os caralho. Goethe compreendeu o seguinte, exatamente isso, que a vontade humana, ela é soberana, contanto que, desde que você tenha o controle total e absoluto sobre a sua vontade. Isso lhe dá uma energia totalmente insana, cara. Inesgotável. Infinita. É isso que os grandes gênios, empresários, escritores, ocultistas da história compreenderam. Eles passaram anos lapidando essa habilidade de controlar totalmente, de maneira absoluta, a própria vontade. Quando você chega nesse nível de controle da sua própria vontade, ou seja, você tem o domínio completo, absoluto de si mesmo, isso demanda também os seus impulsos, suas emoções, absolutamente tudo, cara. Você como ser humano, você praticamente se torna uma entidade, um Deus. É aí que entra aquela frase de que eu sou o senhor do meu destino, que os grandes magos da história gostam de salientar, de reforçar. Não significa que você é um Deus por si mesmo e que você decide uma coisa e vai acontecer. Não. Há aleatoriedade no processo. Há uma grande porcentagem do que acontece da nossa vida, do que se concretiza, do que deixa de se concretizar, está envolvido na aleatoriedade. Mas quando os grandes magos da história diziam isso, eu sou o senhor do meu destino, eles estavam querendo dizer exatamente dessa maneira. Nessa pequena porcentagem, além da aleatoriedade, da sorte e do azar que existem, eu tenho absoluto controle de 100% da minha vontade. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E no momento que eu chego nesse nível, as minhas decisões são mais sólidas, têm mais peso, mais gravidade, porque eu não titubeio de acordo com o meu estado interno, das minhas emoções. Esses grandes sábios do passado, que construíram a história da civilização humana, eles entenderam absolutamente isso. Desde os filósofos pré-socráticos, onde eles falavam do éter, tudo aquilo
que nós materializamos, visualizamos, é criado no éter para depois ser materializado na realidade física, como o mundo das ideias do Platão. Platão acreditava que existe um mundo ideal das ideias, onde tudo existe, onde tudo é, e apenas pessoas que conseguem controlar a sua vontade chegam nesse nível de gabarito interno da própria humanidade, basicamente isso. Elas conseguem fazer downloads desse mundo das ideias, como se fosse downloads mesmo. Essas mentes se conectam, fazem downloads e materializam o que já existia no mundo das ideias, ou seja, no éter. Até hoje não foi comprovado que isso existe, mas intuitivamente esses grandes gênios intuíram isso. Essas pessoas que conseguem ter domínio completo e absoluto da sua vontade, elas conseguem fazer esses downloads e materializar essa porra no mundo físico. Daí que nasce a Mona Lisa, a invenção do helicóptero, Leonardo da Vinci, 500 anos antes de haverem recursos necessários, tecnologia necessária para materializar um helicóptero nessa realidade física. 500 anos antes, esse cara cria essa imagem mental, ou seja, ele faz esse download do mundo das ideias 500 anos antes dessa porra existir, ser possível de existir. O que esses caras entenderam, esses grandes homens da história? Nessa fita da vontade humana ser soberana acima de todas as coisas, porque eles entenderam que nada concentra mais energia do que a vontade humana. Isso que Goethe queria dizer quando ele diz que no momento que você decide, todo o universo começa a conspirar, a providência começa a conspirar ao seu favor. Porque quando um homem que tem controle absoluto da sua vontade decide, é algo extremamente sólido, cara, como aço, como diamante, tá ligado? Não altera, não titubeia, não interessa que você esteja num vulcão em erupção, num terremoto interno, com as suas emoções, você não titubeia, você tomou a decisão e ela permanece. E nada concentra mais energia do que essa porra. A física já comprovou, as leis da física, que nada do que existe nesse universo não é energia. Tudo é energia. Por quê? Porque tudo é feito de átomo. Meu corpo, seu corpo, uma pedra, esse guarda-roupa na minha frente, essa porta, tudo é feito de átomos. Os mesmos átomos que compõem o seu corpo, é os átomos que compõem esse celular, essa televisão, esse computador onde você está assistindo esse vídeo. E a única diferença é que no seu corpo os átomos estão agrupados de uma forma diferente, que lhe gerou a capacidade de ter consciência, pensamento lógico, raciocínio, de modo que você é capaz de raciocinar, pensar acerca do que você pensa e ter essa consciência de que você existe e de que o que você vê é real. Tudo é feito de átomo. E átomos, prótons, nêutrons, elétrons e os caralho geram campos magnéticos que geram energia. E uma das leis da física vai dizer que energia não se cria, não aparece energia do nada. Energia se transforma. Ou seja, absolutamente tudo que existe no planeta, no universo, é energia. O Sol está fazendo fusão nuclear e os caralho, produzindo energia. Bilhões e bilhões. Escala de bilhões, trilhões de energia, 24 horas por dia. Através da luz do sol, essa energia se transforma através da fotossíntese dos caralho, criação de oxigênio, os recursos naturais da Terra. Você pode perceber o fator principal da sobrevivência da humanidade hoje, nós, como civilização humana, é o fator energia. É onde está concentrado os maiores gênios vivos na atualidade, estão estudando como gerar energia infinita, como replicarmos aqui na Terra, criarmos uma tecnologia capaz de replicarmos a fusão nuclear, que até hoje, onde o nosso conhecimento chega,
É a forma mais efetiva, eficaz de se gerar grande quantidade de energia, energia massiva, com uma molécula minúscula, tá ligado? Na China, salvo erro, eles já conseguiram replicar o processo de fusão nuclear, mas foram por 2, 3 segundos. Enfim, voltando. Há os recursos na Terra, assim como há os nossos recursos internos. Ou seja, percebemos com a nossa sabedoria, a nossa inteligência, como homens, como nossa espécie, Homo sapiens, que quando represamos uma quantidade absurda de água num local através de uma barragem, ou seja, ao construir uma hidrelétrica, uma barragem gigantesca, represamos num nível altíssimo a quantidade absurda de água, nós entendemos que esse recurso água seria capaz de gerar uma energia absurda. Se construíssemos uma barragem, fizéssemos um desnível insano de 2 quilômetros de altura, instalássemos turbinas gigantescas de metal após 1 quilômetro de queda de água, essa energia concentrada de bilhões e bilhões e trilhões de litros de água, moléculas de água represadas, ao descer nessa velocidade, nessa altura de 2 quilômetros, e ao girar essas turbinas gigantescas, a energia cinética gerada por esse movimento geraria quantidades absurdas de energia elétrica. Ou seja, percebemos que água é um recurso, mas que também é feito de átomos. E esse recurso, se criarmos essa represa e induzirmos esse movimento, esse desnível monstruoso de altura, a quantidade represada de energia, de átomos é tão grande, com uma peça gigantesca de aço girando. Essa energia cinética vai gerar energia cinética, que é a energia do movimento, que vai gerar energia elétrica. E 95% da energia do Brasil é produzida por hidrelétricas. Uma das maiores criações da nossa civilização humana foi a usina de Itaipu. E agora, mais recentemente, a usina de Três Gargantas na China, que é tão gigantesca o desnível dessa barragem, e é tão gigantesco a quantidade de trilhões de moléculas de água represados, ou seja, isto é, de energia na porra dessa barragem, que afetou até o sistema de rotação da Terra. Não sei se atrasou em 1, 2, 3 milésimos de segundo a quantidade absurda de energia represada. Agora você imagina a quantidade absurda de energia cinética que essa porra gera. Itaipu já era aqui. Três Gargantas, o bagulho multiplicou por 10, o que é Itaipu. Imagina a quantidade absurda de energia cinética que essa porra gera. E, consequentemente, energia elétrica. Assim como percebemos que carvão natural, carvão vegetal, também é um recurso. E se queimarmos, criarmos usinas termoelétricas, transformamos a energia dessas moléculas, desses átomos, que estão agrupados de uma forma, e convertemos também em energia elétrica, que energia é o que move a civilização humana. Ou seja, nos dá a capacidade de continuar ampliando, desenvolvendo, criando novas tecnologias que serão mais eficientes, que gerará mais riqueza, que diminuirá a pobreza, e assim sucessivamente. Carvão vegetal é um recurso. Criamos termoelétricas e geramos energia elétrica. Também descobrimos que a energia do vento, que também é feito por átomos, moléculas e os caralho, através da energia cinética de estações gigantescas, aquelas pás, aqueles ventiladores gigantescos que há no Nordeste, onde tem muito vento, ou seja, onde há um recurso, que também é energia, e ao invés de usarmos água para gerar energia cinética, usamos o vento e também transformamos em energia elétrica. Você está percebendo
que é basicamente isso. Tudo que há é átomos, e átomos, através do seu núcleo com prótons, elétrons, nêutrons, os caralhos, geram campos magnéticos, que geram energia. E a única diferença é que essa porra é agrupada de formas distintas, diferentes, mas na essência é a mesma coisa. Por isso que energia não se cria, energia apenas muda de forma, apenas se transforma. Quando eu e você morrer, esses átomos vão se decompor e vão se transformar em adubos, alimentar formigas, minhocas e os caralhos. Só vão se reagrupar de maneira diferente, mas continuará sendo átomos. E esses grandes sábios da história, gênios, ocultistas, magos, empresários, escritores, perceberam isso. Ou seja, se eu desenvolvo uma vontade tão soberana, tão insano de soberano, que eu tenho controle total e absoluto da minha vontade, dos meus pensamentos, das minhas reações, eu não reajo mais ao que me acontece. Acontece uma porra que eu não gostei, que me despertou uma emoção ruim, eu não reajo. Porque essa porra é energia concentrada no seu estado mais na essência, tá ligado? E a minha forma de reação também é energia nesse caralho. Mas eu não reajo, eu apenas observo. Mentalizo, reflito, medito em como eu vou agir com essa porra que aconteceu comigo. A maneira mais inteligente, mais sagaz, que me trará os melhores resultados. E quanto mais eu vou repetindo isso, mais vai reforçando novos caminhos, trilhas neurais. E quanto mais vou reforçando através da repetição essa maneira de agir, a minha vontade vai se tornando mais sólida. O meu controle sobre a minha vontade. Isto é, em outras palavras, o meu controle sobre a minha energia. E se eu tenho total controle disso, eu manipulo. Eu aprendo como transformar essa energia de energia cinética para energia elétrica. Ou seja, energia sexual, a energia do impulso, a fome, a energia do desejo de conquistar, vontade de potência, como diria o Nietzsche. Que todo ser humano tem um anseio dentro de si mesmo, que é expandir, de expansão. Desde que nascemos com 50 centímetros e começamos a crescer desenfreadamente. De modo que no primeiro ano de vida o bebê dobra, basicamente dobra de tamanho, ou seja, são os átomos agrupados dessa maneira e há esse impulso, não sabemos porquê, de expansão em absolutamente qualquer coisa. Uma semente não permanece semente a vida inteira. Ela cai na terra, recebe a energia em forma de água, transforma isso, absorvendo os nutrientes, que também é energia, e transforma isso, crescendo o seu caule, formando raízes, troncos, galhos, gerando frutos, etc., que se tornará comida de pássaros, que criará seus filhotes. Esses pássaros nós mataremos, que essa energia se converterá em alimento para nós, que se converterá em vitaminas e minerais e nutrientes, transformados no nosso estômago, absorvidos pelo nosso intestino. Você percebe? Você está percebendo isso? Que a energia somente se transforma. E é isso que esses grandes homens entenderam. Não há nada mais poderoso do que a vontade humana, que é a capacidade. O universo se alinhou para que a nossa espécie existisse e nós fôssemos a espécie que desenvolveria o neocórtex. Isso nos deu o poder de nos tornarmos consciente, inteligente e capazes de controlar e manipular absolutamente toda e qualquer forma de energia de acordo com a nossa vontade. De acordo com a nossa vontade. Somente isso. O que levou o Elon Musk a fazer o foguete da ré quando
Inclusive bilionários o chamavam ele de louco. É absolutamente essa habilidade que ele desenvolveu em toda a sua vida. E não só ele, todos os grandes da história fizeram isso. Que é o controle total e absoluto, ou seja, ele se tornou soberano da própria vontade. Ele deixou de viver no piloto automático. Mesmo que inconscientemente ele percebeu tudo isso que eu expliquei até agora. E ao ter controle total e absoluto da sua vontade, a vontade dele dizia: eu vou colonizar Marte. Eu vou enviar satélites e satélites, fazer lançamentos semanais com meus próprios foguetes. Isso 20 anos atrás. Vou fazer o foguete dar ré. Um lançamento da NASA dá um custo de 3 bilhões de dólares por lançamento. Eu vou fazer essa porra ser reutilizada. Ele vai dar ré. Ele vai estacionar naquela porra de maneira perfeita após deixar a porra daqueles satélites da Starlink orbitando o planeta, colocando em órbita. E essa porra vai voltar com controle total. E o custo de 3 bilhões de dólares ele diminuiu, reduziu para 30 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, salvo erro, um lançamento de foguete. Quando que isso começou? Quando ele tomou a decisão. Eu vou colonizar Marte. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele teve uma vontade. Por que ele conseguiu fazer o foguete dar ré? Porque a vontade dele está debaixo do controle total e absoluto e soberano do intelecto dele. E há uma maneira de chegar nesse nível que os grandes gênios, seja eles de qualquer área que marcaram a história, eles chegaram nesse nível porque fizeram isso. Mas o vídeo já está muito longo, não vai dar aqui para ensinar como chegar nesse nível soberano de vontade, de controle absoluto da própria vontade, de manter uma decisão por 20 anos, todo mundo falando que vai dar errado, todo mundo não vendo o resultado e te questionando. Você não falou que ia dar certo? Você não falou que ia fazer isso? Mas você não titubeia, porque você aprendeu que tudo é energia. Os átomos só estão reorganizados de maneiras diferentes. E você aprendeu que você é capaz, você é a única espécie até hoje que sabemos no universo conhecido, somos a única espécie, meus caros, capazes de manipularmos, controlarmos, através da nossa vontade, de uma decisão, num estado pleno, consciente, presente, no aqui e no agora, intacto, imóvel, diante das flutuações do estado emocional interno, externo e os caralho. Nós somos a única espécie e os grandes homens, Platão, Aristóteles, Da Vinci, Musk, Picasso, Van Gogh, já nos mostraram que se você se mantém indubitavelmente imóvel, você não muda, você não altera, a vontade permanece a mesma. Porque você sabe como manipular essa porra. Você sabe que no longo prazo é impossível você não achar a solução. Porque você aprendeu com Goethe, um dos maiores QIs e gênios polímatas. Poucas pessoas na história da humanidade dominaram tantas áreas como Goethe. E você aprendeu com ele que não há nada no universo que supere a força da personalidade humana. No momento que um homem toma uma decisão, a providência, o universo conspira para realizá-la. Até logo, meus caros.